E aí, pessoal, muito boa tarde, um grande abraço, uma ótima tarde a todos os nossos alunos da Escola Jerônimo Alves Bezerra, no Jatobá. Uma aula importante hoje sobre interpretação de texto. O que é um texto, o que é uma compreensão, o que é uma interpretação, quais são as partes importantes de um texto, os tipos de texto, o que é texto na verdade, o que é frase, o que é um período. Nós vamos entender um pouco sobre esse tema. Portanto, cadernos, canetas, todos aí no ponto, para que você possa fazer as anotações necessárias e, consequentemente, possa aprender um pouco mais com relação a esse assunto importante que é a interpretação de texto. Afinal de contas, o que é uma leitura, o que é ler, o que é interpretar, o que é compreender. Vamos então. Primeira coisa é perguntar o que é texto, na verdade. O que é texto, na sua opinião? Quando a gente fala em texto, você já lembra de uma aglomeração de nomes, de letras. Será que texto é só isso? Será que é? Vamos à definição de texto então. Bom, é todo enunciado que faz sentido para um determinado grupo em uma determinada situação. Veja bem, é todo enunciado. Professor, e o que é enunciado? Que palavra é essa? Enunciado é quando você enuncia alguma coisa. E esse anúncio pode ser por palavra, pode ser por imagem, pode ser por gesto. Então texto não é só letra. Acaba com essa história de achar que texto é só letra. Não é. Texto é um conjunto de informação, é uma ideia. Texto é uma ideia, é um enunciado que faça sentido para um determinado grupo em uma determinada situação. Ele é um conjunto de ideias organizadas e relacionadas entre si, formando em todo significativo capaz de produzir interação comunicativa, ou seja, interação entre uma pessoa e outra, entre uma pessoa e um ser. A capacidade de codificar e decodificar, entender aquilo que está sendo dito. Aqui você percebe um jovem com um lápis enorme. Isso aqui é um texto, tá? Ele passa uma informação, você entende a informação observando exatamente essa imagem. Portanto, o texto não são apenas letras, imagens também. A propósito, é importante a gente dar uma parada aqui para falar um pouco sobre o ato de ler. O que é o ato de ler? A interpretação de texto não se reduz simplesmente ao ato de ler rapidamente. Tem gente que acha, bom, eu vou fazer uma leitura no texto e vou compreender, eu vou interpretar. E faz aquela leitura muito rápida e acaba não entendendo nada. Então, antes aqui, uma parada para uma dica importante com relação à leitura de texto. Lembrando que essa leitura não é apenas uma leitura de texto de letra. Pode ser você observando um quadro, uma imagem. Você tem que fazer com calma, observando os detalhes. No caso de um texto com letra, você vai observar as letras, as frases, os períodos que compõem um texto, vai entender o assunto geral, certo? No caso de uma imagem, você vai fazer uma interpretação crítica, uma leitura crítica daquilo que você está vendo, uma leitura das entrelinhas. Você também deve entender os valores definidos, isto é, os caminhos que o autor, a pessoa que fez o texto, ou fez o desenho, ou fez o gesto, você tem que entender os valores definidos por essa pessoa. Quem escreveu o texto, ou quem fez o gesto para você, quem desenhou a imagem, ela teve uma intenção. Você vai ter que percorrer, vai ter que explorar com um olhar crítico qual é a intenção desse autor. O que é que ele quis dizer com aquele texto dele? Sempre reforçando, o texto não é somente letras, imagens também. Você precisa entender o objetivo principal desse texto. Olha, a compreensão e a interpretação de texto. Essa é a grande pergunta que se faz. O que é compreensão e o que é interpretação? Veja bem, você nessa aula vai entender direito a diferença dos dois. Não é a mesma coisa. Existe uma grande diferença de compreender por interpretar, certo? Olha, importante sempre, quando você se confrontar com um texto, primeira coisa é reconhecer os elementos fundamentais desse texto. A argumentação do autor, o processo como ele desenvolveu aquele texto ou aquela imagem, a época que aquele texto foi desenvolvido, ou que aquela imagem foi desenhada, ou aquele retrato, ou enfim. Você vai entender quem é o autor desse texto, onde esse texto foi publicado, se esse texto está no livro, se está numa revista, se está num site, qual é a época desse texto, o tempo desse texto, quais são os personagens desse texto, é um texto descritivo, é um texto narrativo. Então você vai se perguntar para poder ter mais força de argumentação para entender a ideia do texto.
identificar a ideia principal do texto. Todo texto tem uma ideia principal e tem aquelas ideias que são um pouco aparentes, aquelas ideias que não são as principais. As argumentações são as principais fontes para você identificar uma ideia principal de um texto. Então a primeira coisa, quando você se der com um texto e não tiver noção do assunto do texto, vá identificar a ideia principal. Professor, e como é que eu faço isso? Você faz a leitura do texto com calma, observando os detalhes, indo ao dicionário quando você identificar uma palavra que não sabe, a qual você não sabe o significado. Vá ao dicionário, vê o significado da palavra e comece a estudar o texto. Identificar as ideias secundárias é fundamental. A ideia secundária é aquela menos importante, certo? Não é a ideia fundamental. A ideia fundamental do texto está na explicação, na argumentação, que leva ao esclarecimento das questões apresentadas na prova, ou no texto que você está estudando, analisando. Interpretar é fundamental para você compreender, e compreender é fundamental para você interpretar. Uma coisa depende da outra. Interpretação é a resposta que você dá ao texto depois de compreendê-lo. É uma conversa entre você e o texto. Tá? Uma conversa com o texto para ver a interpretação de fato, você conversa com o texto. Você junta a informação que está no texto com a informação que você já traz na bagagem. Entendeu? A interpretação é o que você acha do texto, não é o que está no texto. É a sua opinião sobre aquilo que foi dito, aquilo que foi escrito. Certo? É a fusão de horizontes. O texto e o leitor, os dois conversam. O autor escreveu um texto, ele quis falar com quem vai ler. Então a interpretação supõe um novo texto. É a sua opinião sobre o que você viu e não o que você viu. Tá? É uma abertura de um crescimento muito maior dentro dessa linha. Sobre compreender e interpretar. Interpretar e compreender. O que é que você está vendo aqui na sua frente? Você está vendo dois homens, eles estão em posição de luta. O da esquerda usa short preto, tênis preto, da direita short azul, tem tênis azuis, as luvas são vermelhas, eles têm cintos, enfim. Você está compreendendo que nesta imagem existe uma disputa de boxe e dá para entender que trata-se de meio raso, ou seja, meio médio. Não se trata do boxe pesado, onde o atleta tenha mais de 80 quilos. Você já dá para perceber que aqui trata-se de lutadores de 60 quilos, ou seja, meio médios. Bom, essa é a compreensão. E a interpretação, como é que você interpreta essa imagem? Bom, existe uma competição de boxe, isso é interpretação. Aqui você não tem imagem completa do cenário, mas você pode interpretar que aqui trata-se de um ginásio e que outras pessoas estão assistindo aqui em ângulos os quais a gente não está vendo. Você deve perceber que essas luvas são vermelhas e estão na mão. Isso é compreender. Interpretar. Elas servem para proteger o adversário. Essa é a interpretação. Aqui não está dizendo luvas servem para proteger o adversário. Então você vai trazer essa informação porque você já traz ela na sua mente e bota na sua interpretação, na sua compreensão. Então você deduz que é para proteger o membro adversário. Então interpretar é você dar a sua dedução. Quem está em posição de ataque aqui? O da direita ou da esquerda? Quem está em posição de defesa? Os dois estão em posição de defesa? Isso é interpretar, certo? Então compreender aquilo que você está vendo, interpretar é aquilo que você pensa sobre o que você está vendo, certo? Essa interlexão, esse entendimento, a atenção ao que realmente está escrito, trata-se de compreender aquilo que está no texto, aquilo que está na imagem, certo? Inclusive, quando você estiver respondendo questões, você vai se apegar aos tipos de enunciados. O texto diz que é sugerido pelo autor que, de acordo com o texto, é correto ou errada a afirmação. Observe sempre a figura do texto, ou seja, compreender é aquilo que está no texto. O diferente de interpretar, que é a sua dedução, aquilo que você acha. E quais são os tipos de texto, professor? Bom, quais são os tipos de textos? Tem 3 tipos. Existe Bom, e não dá para entender texto sem estudar um pouco sobre linguagem. Quais são os tipos de linguagem? Existe a linguagem verbal,
a linguagem não verbal e a linguagem mista. O que é a linguagem verbal? É aquela que se utiliza apenas de código, ou seja, apenas de palavra, apenas o texto, seja oral ou escrito. A linguagem não verbal utiliza como código as imagens, os sinais, as placas, os gestos. A linguagem mista é exatamente a união da linguagem verbal com a linguagem não verbal, ou seja, utiliza tanto a imagem quanto a palavra para a transmissão da mensagem. Filmes, novelas, histórias em quadrinhos, é muito comum você ver isso aí. Então, muito cuidado com relação ao tipo de linguagem. Vamos aprofundar um pouco mais aqui. Linguagem verbal, toda comunicação escrita. Eu até coloquei um exemplo aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de linguagem verbal, ou seja, só tem texto aqui, não tem outra coisa. Os alunos da Escola Jerônimo Alves do Jatobá estão estudando através da internet. A aula acontece à distância. O professor Valdemir está no YouTube nesse momento e explica o que é interpretação e compreensão textual. Isso aqui é uma linguagem verbal. A linguagem não verbal é justamente o contrário, não tem texto, só tem imagem, não verbal. Aqui vocês observam uma imagem que representa uma ideia. É isso que a gente sempre diz, cuidado com a interpretação. Você vê o F do Facebook, aqui existe uma pista, as pessoas elas entram no Facebook e aqui ela sai com outro formato. Interessante essa imagem, né? O que será que acontece no Facebook que leva as pessoas para o tempo da antiguidade? Será que é uma crítica ao Facebook que não traz informação? Enfim, você vai interpretar do seu jeito. Trata-se, portanto, de uma linguagem não verbal, ou seja, quando tem apenas imagem. E quando tem imagem, e tem texto, aí trata-se de uma linguagem mista. Aqui você observa pessoas aparentemente políticos, né? Pessoas aqui bebendo, vibrando, e a turma aqui está em festa, né? Está queimando os impostos, queimando o dinheirinho que ganha. Então, é uma crítica social. A linguagem mista, ela traz texto e traz imagem. Aqui você vê a figura de um professor dando aula e existe o texto no quadro, né? É frequente o descaso com o ensino público. O que mudou nessa frase? O aluno disse nada, enfim. Aqui tem texto e tem imagens. Então, quando tem texto e tem imagem, trata-se de uma linguagem mista. Para você compreender bem e fazer uma boa interpretação e compreensão do texto, é importante você praticar uma coisa que a gente chama de parafrasear. O que é parafrasear? É reescrever o texto com outras palavras. Quando a gente pede o resumo do texto na sala de aula, numa leitura, a gente sempre faz o parafraseado. A gente sempre solicita que você escreva do seu jeito. Olha esse exemplo aqui, ó. O homem unido. Isso é uma frase. O homem unido. Como é que eu vou parafrasear essa frase? Eu posso escrever essa frase com outras palavras. Se eu disser a integração do homem, é a mesma coisa que o homem unido. Ou então se eu falar a integração da humanidade, também tem o significado do homem unido. Ou ainda, a união do homem, o homem unido. Vocês conseguem entender que existe outros modos de você dizer a mesma coisa? Homem mais homem é igual a mundo. A macacada se uniu. Isso aqui é uma sátira, né? Homem unido. Então, o exemplo de paráfrase é exatamente isso. Você dizer a mesma coisa utilizando-se de outras palavras. Interpretar. Interpretar é diferente de compreender. Compreender é aquilo que está no texto. Interpretar é explicar, é comentar, julgar, tirar suas conclusões, é deduzir aquilo que você viu. O enunciado, que exige uma interpretação, ele sempre começa assim, através do texto, infere-se que, é possível deduzir que, o autor permite concluir que, qual é a intenção do autor, ou seja, ela já pede a sua opinião. Interpretar é comentar, é opinar, certo? Aqui tem os tipos de texto. Quais são os tipos de textos? Bom, eles podem ser narrativos. Quando é que um texto é narrativo? Quando o autor escreve uma historinha, quando ele narra o fato. Pode ser informativo. Quando é que um texto é informativo, professor? É quando o autor escreve para informar, tipo uma notícia, uma reportagem, enfim, uma informação. Ele pode ser persuasivo, ou seja, o autor escreve para convencer, tipo propaganda comercial na televisão, ou então no telefone você vê muitos anúncios, então ele tenta te convencer a comprar um produto, a vestir uma roupa, enfim. Procedimentos, o autor escreve para explicar um procedimento, como funciona, como se faz. Tipo, você compra um eletro e existe aquele folhetinho com as recomendações, como funciona.
Você compra uma geladeira e tem lá a folhinha explicando como ligar, como desligar, como fazer o degelo. Então são os procedimentos. Você vai para uma consulta médica, aí o médico passa aquela receita, né, para você ir até a farmácia e comprar o seu remédio. Isso é procedimento, é um tipo de texto. E tem também o poema. O autor escreve para emocionar, para sensibilizar quem está lendo o poema, a poesia, os textos emotivos e reflexivos. Então são uma parte principal dos tipos de textos. O que é diferente de gênero, viu? Existe o tipo e existe o gênero. O tipo, ele refere-se à intenção do autor, a razão pelo qual o texto foi escrito. Já o gênero refere às características formais do texto. Existem centenas de gêneros, centenas. Agora, tipos não, são poucos. Os textos são classificados em tipos e em gêneros. Cuidado com isso aí. Tipos refere-se à intenção do autor. Qual é a intenção do autor que escreveu o texto? Agora, gênero não. Gênero é a forma do gênero. São inúmeras as formas do gênero e a gente vai estudar isso aqui em uma outra oportunidade. Eu coloquei para finalizar uma atividadezinha aqui. Bom, a cigarra e a formiga. Coloquei 2 textos, você vai escolher qual vai ler. A cigarra passou todo o verão cantando enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: o que você fez durante todo o verão? Durante o verão eu cantei, disse a cigarra. E a formiga respondeu: muito bem, pois agora dance. Veja bem, você vai fazer a leitura dessa fábula e vai responder no seu caderno. Quem são as personagens desse texto? Isso aqui é você compreender o texto, é você trabalhar a interpretação do texto. Quais são os personagens desse texto? O que a cigarra fez durante todo o verão? Isso aqui você vai compreender o texto. Está no texto essa resposta. Então, quando a resposta está no texto, trata-se de compreensão. O que aconteceu com a cigarra quando o inverno chegou? Também está no texto. Você vai achar a resposta e vai colocar. A questão 1, a 2, a 3 e a 4 tratam de compreensão. Agora, uma pergunta de interpretação. Por que você acha que a formiga mandou a cigarra dançar? Essa resposta não está no texto, está na sua cabeça, está na sua mente. É o que você acha. Por que você acha que a formiga mandou a cigarra dançar? Essa resposta não está no texto. Essa resposta está na sua interpretação. Bom, um abraço a todos. Na sequência eu também fiz algumas perguntinhas básicas. O que é interpretação de texto? O que é compreensão de texto? Você vai responder o que é linguagem verbal, o que é linguagem não verbal. Troquei aqui o L pelo N, mas é linguagem não verbal. E o que é linguagem mista. Façam esses 2 exercícios no caderno e depois envie a foto para o WhatsApp do professor. Tá? Um grande abraço, tenham todos uma boa tarde e a gente volta a ter contato daqui a pouquinho.